Graça e paz a todos. É momento de mais alegria estarmos juntos para mais uma aula do nosso tão querido CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Esta aula do CETAD é destinada a duas turmas. As turmas de quarta e sábado. Então, graça e paz aos alunos das turmas de quarta e sábado. Nós já temos aí o Jailson. O Jailson é um exemplo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a cada aluno do CETAD. Nós estamos com o curso do CETAD, que é um curso presencial, mas por conta da pandemia, nós estamos ministrando a palavra, o ensino teológico por meio das redes sociais do YouTube e transmitindo online através do Facebook e postando as aulas no YouTube. O Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus funciona na rua General Sampaio, 1572, no centro da cidade. Nós em breve estaremos retornando às aulas presenciais. E no vídeo sempre fica o endereço, os contatos, bem abaixo do vídeo, lá no meu canal do YouTube. Nós estamos perto de encerrar a disciplina de Teologia Sistemática 4. Os alunos destas duas turmas já concluíram a Teologia Sistemática 1, Deus e Anjo, já concluíram a 2, a 3, estamos na 4 e vai faltar apenas na área da Teologia Sistemática a Escatologia, que é a Teologia Sistemática 5.
Então, parabenizar os alunos que perseveraram, que estão aí lutando, e bendizer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, que não tem deixado o seminário parar, por cada aluno, cada aluna. E hoje nós estamos continuando o assunto que nós vimos na aula passada. Então hoje é a nossa segunda aula a respeito da temática, agora eu vou dizer sempre, veja isso para ajudar. Nós tivemos a primeira aula na quarta-feira passada sobre a igreja e o reino. Foi a primeira aula. E hoje, 19/8/20, nós estamos com a segunda aula sobre esta temática. A igreja e o reino. Então nós vimos na primeira aula. Então antes, para que todas as pessoas possam encontrar com facilidade, eu vou colocar sempre assim, primeira aula sobre o reino e a igreja, segunda aula sobre o reino e a igreja. Então hoje nós estamos na segunda aula e hoje 19/8. Hoje 19/8/2020, o reino e a igreja. Então nós vimos que a palavra reino dos céus, reino de Deus, é basileia tuteu, reino de Deus, e Mateus prefere basileia, rebasileia tu uranu, ou reino dos céus, por causa do nome de Deus, que eles têm muito escrúpulo, e eu concordo com eles. Nós vimos que o reino dos céus é o lugar onde Deus manda. Nós vimos que o reino dos céus começa no céu. Nós vimos que o reino dos céus ele entrou na terra através da nação de Israel. E nós vimos que no reino de Deus vai tendo homens. Antes de se manifestar, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus é o que o George Led, ele diz que é o reino dinâmico de Deus. E nós vimos que esse reino de Deus, ele engloba todos os seres em todo o universo, quer no céu, quer na terra, que se submetem isso, eu estou fazendo isso agora já isso, estou acrescentando também lá a data. Então nós vimos que o reino de Deus, ele abrange todos aqueles que vão se submetendo ao reino. No céu, e aí na terra nós temos o reino de Deus com Enoque, nós temos o reino de Deus com Noé, e nós vamos ter o reino de Deus com Abraão. Mas quando é fundada a nação de Israel, agora nós temos um reino. A nação de Israel é um reino de sacerdotes e ela proclama esse reino. Ela não é o reino como a igreja não é, mas ela é chamada para anunciar a vinda do rei. E aí agora o que acontece com a vinda de Jesus Cristo? Então o reino de Deus está presente. Então João Batista vai dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Então Jesus chega e ele vai anunciar o reino. E nós vamos continuar vendo a natureza do reino. E posteriormente nós vamos ver a diferença entre o reino e a igreja. Então nosso objetivo nesta aula de hoje é tentar ver a natureza do reino e a distinção entre o reino e a igreja. Então nós já começamos a ver a natureza do reino, e nós vimos na aula passada, Jesus ele vai falar muito sobre o reino, mas tem uma seção no Evangelho de Mateus, que é o capítulo 13, onde nós temos as parábolas do reino, onde Jesus nos dá orientações valiosíssimas e de forma ilustrada
de forma que a gente pode compreender um pouco mais acerca da natureza do reino. Então nós vimos na parábola do semeador que o reino de Deus, ele leva o evangelho, ele proclama o evangelho, que o reino de Deus é semelhante a um semeador que semeia em todos os lugares, os menos prováveis, e que a semente, em caindo em boa terra e germinando, produz os filhos do reino. E aí Jesus vai contar-nos, com esta parábola do semeador, vai mostrar que a união ou a recepção da palavra do reino nos torna súditos do reino, que é o que Jesus vai dizer para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem nasce, quem recebe o evangelho e nasce de novo, segundo a parábola do semeador, é filho do reino, nasceu dentro do reino. Já a parábola do joio, ela vai nos orientar e nós vamos lê-la, né? Então, vamos ler a explicação, que já a parábola já conhecemos. Mateus 13,36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja, como muita gente pensa. O campo é o mundo. Isso aqui é a interpretação dada por Jesus Cristo. A boa semente são os filhos do reino. Lá na outra, a semente era a mensagem do reino. Agora aqui, a semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, felizes por estarmos juntos mais uma vez, por estarmos aqui na Tua presença, pedimos a direção e a unção do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco e nos ensine em nome de Cristo. Ó Espírito Santo, toma nossas vidas, dá-nos a direção do céu, em nome de Cristo eu te peço, te oro e te agradeço. Amém. Então a parábola do joio é uma parábola escatológica, e ela vai nos dizer sobre a natureza do reino, e ela vai dizer que dentro do reino nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que são os filhos do reino, e nós temos aqueles que se agregaram ao reino, mas que não são filhos do reino. São filhos do diabo. E Jesus conta, porque o joio era uma planta igual ao trigo. Não era possível você diferenciar o joio do trigo, a não ser por ocasião da ceifa. Porque na ceifa, o joio, ele continuava sem produzir fruto. E o trigo, então quando alguém tinha a praga do joio, que nascia dentro da sua lavoura, porque era assim, as pessoas naquela época construíam, faziam uma plantação, e nesta plantação eles construíam uma espécie de torre de vigia, uma cabana, de onde eles pudessem vigiar, porque
era muito comum um adversário, alguém que não gostasse daquele agricultor, chegar no seu campo e semear erva daninha. Então isso era muito comum, então a pessoa ficava sempre vigiando, e era comum a pessoa ficar vigiando. Então Jesus pega, sabendo disso, que as pessoas tinham uma torre de vigia, que ficavam vigiando, e que era muito comum as pessoas colocarem erva daninha. Então Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Então o trigo, quando as pessoas queriam danificar o trigo, semeavam o joio. Por quê? Porque se semeasse outra espécie de planta, ou os empregados daquela plantação, daquela fazenda, eles recolheriam com facilidade. Mas quando era a praga do joio, eles não podiam recolher porque era idêntico. E esse joio, quando ele dava numa plantação de trigo, tinha que se esperar até a época da produção. Porque somente na época da colheita, quando já estava próxima à colheita, é que o trigo mostrava o seu pendão, mostrava o fruto, enquanto que o joio continuava sem. Então ficava fácil o agricultor agora arrancar o joio e não o trigo, porque ele olhava e agora estava tudo claro. O trigo com o seu pendão de frutos, de grãos, e o joio era aquela planta que, apesar de ser igual, mas não tinha o pendão. Então ficava fácil. E Jesus chega, interpreta e diz que o trigo são a boa semente, são os filhos do reino. Então veja, o reino, através da sua pregação, como nós vimos, gera filhos. Então nós somos os filhos do reino. E nós constituímos o reino. E é por isso que Jesus Cristo diz, e nós vamos ver depois, que lá no futuro, nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentar-se-ão à mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Os filhos do reino ali é a nação de Israel. Então, e os novos filhos do reino são os gentios que entraram para a igreja e que vieram de todo canto. E agora eles estão ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles são os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da fé. Então Jesus diz que o inimigo que semeou é o diabo, e aí Jesus fala que esse reino é escatológico, de escatos, último, e logos, que é o estudo, escatom, quer dizer últimas coisas, e logos o estudo. Então escatologia é o estudo das últimas coisas. Então Jesus está falando do futuro. Quando a gente fala em escatológico, a gente está dizendo do futuro. Então ele diz assim, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Quando se fala em fim de mundo, nós não devemos entender como destruição, como as pessoas geralmente imaginam. Mas é o fim desse período e o começo de um novo tempo com Jesus Cristo, nosso Senhor. Claro que vamos ter cataclismas, vamos ter coisas para purificar a terra. E aí ele diz assim, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Então, dentro do reino,
que alguns teólogos chamam de cristandade, porque eu gosto de fazer diferença. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho do reino, é o que eu chamo de cristão. O cristão nominal, eu chamo de cristandade. Então a cristandade, aqueles que eram de nome apenas, nominais, eles serão colhidos, né, por ocasião da vinda de Jesus. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então existem duas parábolas que vão falar dessa triagem escatológica. É a parábola da rede e a parábola do joio e do trigo. Então, no reino de Deus existe o quê? O joio e o trigo. Junto, nesse amplo, nesse vasto reino. Existem pessoas que não na igreja. Né? Então, nesse mundo onde o reino de Deus está entrando, onde o reino de Deus está se manifestando, pessoas se agregaram ao reino, mas não pertencem ao reino. E estas pessoas, o fruto é que vai dizer se elas são ou não do reino. Por isso é que nós esperamos de um verdadeiro cristão que ele produza fruto. Porque se ele não produzir fruto, significa que ele não é um filho do reino. Então, duas parábolas vão falar dessa triagem, dessa separação entre os filhos do reino e aqueles que aparentavam serem filhos do reino. A outra é a parábola da rede. Olha o que diz a parábola da rede. Jesus diz, o reino dos céus é ainda... Ele vai contando várias coisas para que a gente possa ter uma noção do que é reino dos céus. Semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, perceba a semelhança entre as duas parábolas, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós temos duas parábolas que falam do sentido escatológico. É a parábola do joio e do trigo, e a parábola da rede. Então essas duas parábolas falam que pessoas que aparentavam serem filhas do reino vão ser colhidas e lançadas no fogo. Então nem todo mundo que está na igreja é um filho do reino, porque para ser filho do reino tem que ter sido regenerado. Então vamos lá. Primeiro, é o evangelho do reino sendo pregado, e esse evangelho vai cair em boa terra, que vai produzir os filhos do reino. Mas a parábola, tanto do joio como a parábola da rede, vai nos dizer sobre a natureza do reino, que a esse reino, a esses filhos do reino, vão se juntar pessoas não regeneradas. Pessoas que, assim como o joio parece com o trigo, elas parecem cristãs. Elas parecem convertidas, mas falta-lhes o nascer de novo, falta-lhes a regeneração, falta-lhes a verdadeira comunhão com Deus, falta ter nascido de novo. Então, eles estão aí, juntos, formando o que se chama de cristandade. E aí Jesus disse que no final, na época da colheita, que será por ocasião da sua vinda, os anjos, que serão os ceifeiros, vão fazer esta triagem, esta separação entre pessoas que são do reino e vão tirar deste reino de Deus todos aqueles que não são. E aí existem duas parábolas também
que elas vão mostrar a questão da expansão do reino. Né? É a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Estas duas parábolas, elas têm por motivo, por objetivo didático de Jesus, ensinar que esse reino de Deus, que começa pequeno, insignificante, vai crescendo, 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 crescendo e crescendo interiormente. E vai se transformar em algo enorme. Então Jesus diz assim: outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, Jesus agora, aí eu vou ler logo as duas. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, a natureza do reino, Jesus agora vai explicar nestas duas parábolas. Primeiro, ele diz que ela é semelhante a uma pequena semente. Mas uma pequena semente que vai se transformar numa grande árvore. Então, ele está falando do começo do reino e da expansão do reino, de como esse reino começa pequeno com Jesus, com os seus discípulos, e como este reino vai crescendo. Porque nós vimos que o reino vai se densificando, o reino vai criando cara com a presença do rei. Até a vinda de Jesus Cristo, nós tínhamos os súditos do reino, mas não havia o rei presente. E o reino ainda não havia chegado no sentido de ser estabelecido. Havia os súditos, o rei estava no céu, e aquelas pessoas que antes de Israel eram indivíduos. Deus tinha indivíduos: Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Mas em Israel agora temos os filhos do reino com cara. Pessoas que são chamados para anunciarem a vinda futura do reino, principalmente a vinda futura do rei Messias. E quando está perto da vinda do rei Messias, vem João Batista e diz: olha, o reino está próximo. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se para entrar no reino que o judeu chamava o reino do Shalom. E aí agora Jesus vem e diz que este reino já está presente. E este reino está gerando filhos por meio do evangelho do reino. E que alguns teólogos equivocados, que na verdade não são teólogos, são estudantes de teologia, que dizem que existe o evangelho da graça, que é pregado agora, e o evangelho do reino, porque eles são ultradispensacionalistas. Mas não existe essa história de o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho de Jesus não é o evangelho da igreja. Jesus nunca pregou a igreja. Ele nunca fez como nós: vamos à igreja. Não, Jesus pregava o evangelho do reino, e nós vamos ver que o reino cria a igreja. Então o que acontece? Agora na parábola do grão de mostarda e na parábola do fermento, nós temos o crescimento do reino, o surgimento do reino e a expansão desse reino, tanto na semente que se transforma numa árvore, quanto na medida de fermento pequena que é introduzida dentro da massa, em que vai fermentando a massa até que toda a massa esteja levedada. Então, o reino de Deus é assim: ele vai fermentando a sociedade e ele vai mexendo até que as pessoas estejam atingidas pelo reino de Deus.
O reino de Deus também, a natureza do reino é manifesta em duas parábolas semelhantes. E agora vai falar do valor do reino. Então nós vimos que o reino começa com o evangelho do reino, o reino vai atrair para si dois tipos de pessoas, os verdadeiros filhos do reino e os imitadores dos filhos do reino. Este reino vai alcançar todo tipo de gente, mas muitos serão chamados e poucos escolhidos. Significa que no final das contas vai haver uma triagem, então os filhos do reino de verdade vão ser separados daqueles que não são filhos do reino. Isso nós podemos ver nas parábolas do joio e da rede. E agora nós vamos ver o valor do reino. Aí nós vimos também a questão da expansão do reino nas parábolas da semente de mostarda e na parábola do fermento. E agora nós vamos ver o valor do reino nas parábolas do tesouro e da pérola. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Então agora Jesus vai concluir esta série de lições com o valor do reino. Nos dias de Jesus não havia lugar para você guardar tesouro. Então era muito comum as pessoas colocarem suas coisas de valor em um jarro e enterrarem. Jesus, ele sabendo que todas as pessoas sabem disso, ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então o homem está lá, talvez capinando para plantar, e imediatamente ele bate num jarro e ele descobre um tesouro. E aí o que acontece? Ele enterra o tesouro, né? E aí vai e vende tudo que tem e vai comprar do verdadeiro dono aquele tesouro, porque ele quer aquele tesouro. Então o reino, Jesus está dizendo, é de gente que quer o reino. Os filhos do reino são aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo, cujo tesouro maior é o reino. Olha o que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então alguém esconde um tesouro no campo, o outro, capinando, cavando, achou, e enterrou de novo, deixou lá, e pelo gozo dele vai, pela alegria de ter encontrado aquele tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Agora ele compra o campo inteiro, e comprando o campo ele está comprando o tesouro. Então Jesus vai nos dizer que o verdadeiro filho do reino é aquele que está disposto a abrir mão de tudo por causa do reino. Então o reino é a coisa de maior valor, é o maior bem de um filho do reino. E aí Jesus vai contar outra parábola para deixar isso de forma clara. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Um homem que sai de praia em praia, de pescador em pescador, procurando pérolas, boas pérolas. E diz, e encontrando uma pérola de grande valor. De tanto esse homem procurar, ele encontrou uma pérola que o valor dela era superior a todas as outras. Era uma pérola única. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou.
Então Jesus diz que o valor do reino, nos filhos do reino, ocupa o primeiro lugar. O que tem mais valor para o filho do reino? O reino. Então, nestas parábolas, nós podemos ver a natureza do reino. Esse reino começa com a pregação do evangelho. Esta pregação vai atrair dois tipos de pessoas: o joio e o trigo, o peixe bom e o peixe que não serve para comer. Esta parábola, este reino vai começar de forma pequena e ele vai se expandir principalmente dentro das pessoas. Este reino é um reino valioso para os filhos. Este reino é um reino que você conhece o súdito do reino, o filho do reino, alguém que pertence a esse reino, porque ele está disposto a abrir mão de tudo, a vender tudo que tem, a renunciar tudo que tem. É o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o filho do reino é aquele que está disposto a abrir mão, porque ele encontrou o reino. Porque ele encontrou o tesouro. O reino é o tesouro escondido e é a pérola que em valor supera todas as coisas. Então aí nós temos uma noção do reino. Mas agora nós vamos ver a questão da distinção entre a igreja e o reino. Então o George Led é talvez o autor que mais tem escrito sobre esse assunto no seu livro, certo? Teologia do Novo Testamento. Eu tinha colocado ele bem aqui agora. Está lá na outra. É este livro, Teologia do Novo Testamento, do George Led. Então, esse livro vai falar muito sobre o reino. Se alguém quiser se aprofundar mais, eu sugiro que leia este livro do George Led. Então ele diz que 5 pontos evidenciam a distinção entre a igreja e o reino. Ele começa dizendo: a igreja não é o reino. É o primeiro ponto dele. E ele diz que os primeiros missionários, Paulo, Pedro, os pregadores do livro de Atos, pregaram o reino de Deus, não a igreja. Vou repetir. Os primeiros missionários pregaram, a mensagem deles não era a mensagem vamos à igreja, era a mensagem do reino. Então ele vai dizer que a igreja não é o reino. Nós não devemos confundir, porque houve sempre uma grande confusão, principalmente daqueles teólogos da patrística. Por exemplo, Santo Agostinho dizia que a igreja era o reino. E aí a igreja da época, a igreja católica, como ela já tinha essa pretensão, então ela adotou essa interpretação de que a igreja é o reino. E aí os teólogos posteriores, principalmente os protestantes, estudaram para ver se a igreja e o reino eram a mesma coisa. E aí descobriram, não, a igreja não é o reino. E um dos autores que faz um estudo bem detalhado é o George Led. Certo? George Led, onde ele vai falar em várias porções do seu livro Teologia do Novo Testamento sobre o reino. Ele começa dizendo que a igreja não é o reino. Primeiro, a argumentação dele é que os primeiros missionários pregavam o reino de Deus e não a igreja. Aí ele cita vários textos do livro de Atos, que eu vou ler para vocês. Atos 8 e 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe
que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Não os evangelizava a respeito da igreja, os evangelizava a respeito do reino de Deus. Porque a ideia, eu vou tentar deixar logo clara, é que o reino cria a igreja. O que é isso? A pessoa recebe o evangelho do reino, se torna filha do reino, e aí agora ela vai se juntar com outros que receberam a mensagem e vai fazer uma comunidade da fé que nós chamamos igreja. Então, o reino vai gerar uma igreja, mas a igreja não é o reino. E aí esta igreja gerada pelo reino vai proclamar o evangelho do reino. Este evangelho do reino, sendo recebido, vai criar outra igreja visível. Esta igreja visível deve ser constituída de pessoas regeneradas, mas nem sempre é. Então, o reino vai sempre criar a igreja, e a igreja vai ser a agência do reino. Então, a igreja prega o reino, mas a igreja não é o reino. O reino é maior que a igreja, porque o reino inclui todos os seres que estão no céu e na terra, subordinados ao governo soberano de Deus. Então vamos lá. E do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então Filipe pregava o reino de Deus. Aí Atos 19, que é o texto de Paulo, diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então qual era o assunto da pregação dos primeiros missionários? Era o reino de Deus. E a partir do momento em que alguém ou algumas pessoas elas recebiam essa mensagem do reino e se tornavam filhos do reino, gerava-se uma comunidade da fé em Corinto, em Éfeso. E esta comunidade tinha que expressar o reino, mas ela não era o reino, como nós vamos ver mais adiante. Aí, Atos 20 e 25, esses são os argumentos que o Jorge Led coloca. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Então ele diz: eu não preguei a igreja, eu preguei o reino. Não vereis mais o meu rosto. E aí ele vai nos dizer o seguinte, Atos 28, 23 e o 31. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Paulo está em Roma, em prisão domiciliar. Então, desde a manhã até a tarde, o Paulo para pregar. Às vezes eu penso que eu sou muito falador, que eu demoro bastante, eu tenho dificuldade em falar apenas meia hora. Mas Paulo pregou a noite toda e agora ele fala o dia inteiro. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo, quando os judeus foram visitá-lo, Paulo pregou o reino de Deus na pessoa do seu rei Jesus Cristo. E no versículo 31 ele diz assim, que é como vai terminar o livro de Atos, que na verdade o livro de Atos não tem fechamento, ele está aberto, porque é a história da igreja, e a igreja não terminou no primeiro século, a igreja continuou, por isso o livro de Atos não tem um fechamento.
pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então você vai ver que o rei e o reino estão sempre juntos. Jesus Cristo. Falar de Jesus é falar do reino, e falar do reino é falar de Jesus Cristo. Então, a primeira argumentação do George Led é que a igreja e o reino são coisas diferentes. Então, a pregação era a pregação do reino. Aí, no ponto 2, ele diz o seguinte: que a igreja, o reino de Deus cria a igreja. O reino de Deus cria a igreja. Aí ele diz assim: o reino gera a igreja. O domínio dinâmico de Deus, presente na missão de Jesus Cristo, desafiou os homens a manifestarem uma resposta positiva, introduzindo-os em uma nova comunhão. George Eldon Led, Teologia do Novo Testamento, da editora Ragnos. Então era como eu estava dizendo. Então agora Jesus vem, prega o evangelho do reino e chama as pessoas a se submeterem, a se tornarem súditos deste reino. E em aceitando, e em se tornando súdito do reino de Deus, então agora vão se reunir numa assembleia, numa eclesia. Então o reino de Deus cria a igreja. A pessoa se torna filho de Deus, mas ela não pode ser um filho de Deus só. Ela não pode ser um filho de Deus em casa. Ela não pode ser um filho de Deus desigrejado. Então ela precisa da comunidade do reino. Por isso que eu prefiro a expressão comunidade do reino. Se bem que falar igreja não é errado. Por que eu prefiro a expressão comunidade do reino? Por causa da confusão que se faz entre prédio e igreja. Igreja não é prédio. A igreja é o povo, são os filhos do reino. Então o que acontece? A pregação do reino, a pessoa diz: eu quero Jesus como meu rei. O judeu não o aceitou como rei. Ele era o rei, filho de Davi, o que tinha direito ao trono. Mas os judeus não quiseram que ele reinasse sobre eles. E aí Jesus disse que o reino lhe seria tirado e dado a outro povo. Então agora o reino é oferecido aos gentios. É oferecido não somente ao povo de Israel, mas é oferecido a todos. E quem aceita ser súdito do reino, porque muitas vezes o nosso evangelho é muito diferente do evangelho do Novo Testamento. Porque nós não convidamos as pessoas para se subordinarem, para entrarem no reino. Nós convidamos a pessoa para estar agregada a uma comunidade da fé. E a gente esquece que esta comunidade da fé só existe por causa do reino. Então, a pregação do reino vai criar a comunidade da fé. Então ele diz o seguinte, eu guardei aqui porque ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: a presença do reino significou o cumprimento da esperança messiânica no Antigo Testamento que fora prometida a Israel. Mas quando a nação como um todo rejeitou a oferta, os que a aceitaram foram constituídos como um novo povo de Deus, os filhos do reino, o verdadeiro Israel. A igreja incipiente. A igreja é, portanto, o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus Cristo. Então o reino de Deus, ele cria a igreja. A igreja é produto do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte, vamos só fazer uma revisão: a igreja não é o reino, porque os discípulos pregaram o reino e não a igreja. Em segundo lugar, ele diz que o reino cria a igreja. Então, quando uma pessoa aceita a mensagem do reino, aceita Jesus como seu rei, ela se torna um filho do reino e ela tem a necessidade
de estar com outros filhos do reino para celebrarem, para adorarem, e aí surge a igreja. E esta igreja vai pregar não o evangelho da igreja, mas o evangelho do reino. E pregando o evangelho do reino vai gerar filhos do reino em outros locais. E esses filhos do reino em Corinto vão se reunir na cidade de Corinto, vão formar a comunidade do reino, a igreja ali em Corinto. Então o reino cria a igreja. Em terceiro lugar, ele diz que a igreja dá testemunho do reino. Que é o que eu acabei de dizer. E ele vai usar dois textos, certo? Para nos dizer isso, certo? Então ele vai dizer que a igreja dá testemunho do reino. E eu abri aqui para que a gente possa ler alguns textos do que ele diz na sua argumentação. Deixa eu voltar para o meu. Então a igreja dá testemunho do reino. Em primeiro lugar, ele diz: a igreja não é o reino. Em segundo lugar, ele diz: o reino cria a igreja. E em terceiro lugar, como eu já expliquei, a igreja dá testemunho do reino. Aí ele vai usar dois textos para isso. O de Lucas, onde Jesus envia os 70, e o que Jesus envia os 12. Né? Cláudio Vieira, Deus abençoe, Jailson. E depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele havia de ir. E lhes disse, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Certo? Então, designou 70. Se você já fez o Pentateuco comigo, ou em qualquer outra instituição, você vai ver que no livro do Gênesis tem as 70 nações, a chamada tabela das nações. Então, para os judeus, eles representavam todas as nações pelo número 70. Então o Jorge Led diz que quando Jesus ele envia os 70, ele tem em mente isso. Olha o que ele diz. Portanto, devemos também reconhecer que o número 70 tinha um significado simbólico, uma vez que era uma tradição judaica comum de que houve 70 nações no mundo e que a Torá foi dada primeiramente em 70 línguas, e a todos os homens
o ato de enviar 70 emissários contém uma reivindicação implícita de que a mensagem de Jesus deveria ser ouvida não somente por Israel, mas por todos os povos. Então, a igreja dá testemunho do reino. Então vamos tentar entender. E se você conseguiu entender, porque essa história é um dos grandes nós da teologia, é você compreender o que é o reino de Deus. Se você compreender o que é o reino de Deus, quase todos os nós, quase todos os dilemas, quase todas as coisas que parecem complicadas, elas vão sendo dirimidas. Então, em primeiro lugar, ele diz que a igreja não é o reino. Por quê? Ele diz porque os pregadores, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles pregavam o reino e não a igreja. Então a mensagem deles era: entre no reino, o rei está aí, o rei é Jesus Cristo, arrependa-se, creia, seja regenerado, e aí você verá, e aí você entrará no reino dos céus. Então, uma vez que a pessoa ouviu e creu e se arrependeu, ela tornou-se membro, súdito do reino de Deus. Aí nós vimos também que o reino de Deus cria a igreja. Agora, estas pessoas que estão subordinadas, sujeitas, submissas, de vontade própria, por quererem, porque fizeram uma escolha, porque foram regeneradas, porque têm outra natureza, são agora os filhos do reino. E estes filhos do reino, assim como a parábola da semente e a parábola do fermento, eles estão crescendo. Então a igreja está pregando o evangelho do reino, e esse evangelho do reino vai gerando outras comunidades de fé. Então a igreja, as chaves do reino estavam de posse de Israel. Mas Israel não levou, não proclamou o reino nem o seu rei. Mas a igreja, ao contrário de Israel, ela proclama o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então o evangelho é uma chamada, é uma convocação para aceitar a Jesus Cristo como seu rei e submeter-se às suas leis. Então quem assim faz, nasce de novo. E sempre que o evangelho do reino é pregado, ele gera uma nova igreja. Por exemplo, Paulo prega em Corinto. As pessoas aceitam a Jesus como seu rei, como seu senhor, como o Quírios. E quem era chamado de Quírios naquela época? O imperador. Então, quando você diz que Jesus é o seu Senhor, você está dizendo: ele é o meu rei, ele não César. Então agora eu sou súdito do reino. Então o reino cria a igreja. E a igreja é uma agência do reino. A igreja dá testemunho do reino. Então nós saímos pelo mundo a proclamar, em terceiro lugar, que o reino está presente e convidando as pessoas a aceitarem a Jesus como seu rei e se submeterem. Então a igreja não é o reino, mas ela dá testemunho do reino. A igreja é composta dos filhos do reino. A igreja é o ajuntamento dos filhos do reino. Mas nesse ajuntamento está cheio de gente ainda que não é convertida, que não é regenerada. Então ele diz assim, aí nós vamos ver os textos que são citados. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então ele diz que o evangelho que é pregado é o evangelho do reino. E esse evangelho será pregado não apenas a Israel, mas será pregado pela igreja
Daí a grande urgência da obra missionária será pregado pela igreja a todos os povos. E só então virá o fim. Quando todos os povos tiverem tido a oportunidade de submeterem-se ou não ao reino de Deus, ao rei e ao seu reino. Então, é Mateus 24, 14. E este evangelho do reino. Aí, como eu já disse, os dispensacionalistas dizem o seguinte: o evangelho da graça, ele vai ser pregado, aí Jesus vem, arrebata a igreja, e aí os judeus continuam pregando o evangelho do reino durante a grande tribulação. Certo? Isso é um grande equívoco de interpretação bíblica. Porque Jesus, ele está no capítulo 24 do evangelho de Mateus, falando da escatologia da igreja. E ele vai dizer que a igreja vai ser perseguida, ele vai dizer: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. O que é engraçado é que as pessoas tiram o texto do seu contexto e como elas mostram a sua incoerência. Porque no capítulo, eu vou ler aqui o capítulo 24, para você ver a incoerência, como não dá para você... 24. Jesus está falando, etc. Aí, ó. Nós estamos no versículo 14. Olha o que diz... Vou ler antes. Vou ler a partir do versículo 3 até chegar no 14, para que a gente possa interpretar corretamente. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Pergunta: quem chegou a Jesus Cristo? A, os fariseus. B, Nicodemos. C, seus discípulos. Resposta: seus discípulos. Então Jesus está falando para quem? Então responda aí, pelo amor de Deus. Com quem Jesus está falando neste discurso escatológico? Vou esperar. Ele está falando com Nicodemos, ele está falando com os fariseus, ou ele está falando com os seus discípulos? A, B ou C? Basta você responder apenas com uma letra. Opção A, opção B ou opção C. Qual a sua resposta? Ora, pessoal, qual a sua resposta? Vou ler de novo enquanto vocês respondem. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quem está conversando com Jesus? A, os saduceus. B, os fariseus. C, os discípulos. Qual é a sua resposta? Alguém aí pode responder? Qual a sua resposta? Bote só a letra. Com quem Jesus está falando? Vou ler de novo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: muito obrigado, Jailson. Você é sempre que responde, certo? Então, C, ele está falando com os seus discípulos, certo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele vai responder a quem? Ele vai responder aos seus discípulos. E Jesus respondendo disse-lhes. Lhes quer dizer a eles. Obrigado, Jair. Disse-lhes. Obrigado, Alice. Obrigado. Disse-lhes.
certo? Disse-lhes aos discípulos. Jesus está respondendo aos discípulos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque na cultura judaica havia o que se chamava de dores do Messias. É que antes do Messias vir, a nação de Israel passaria pelas dores de parto. A nação de Israel sofreria para que o Messias viesse. Então Jesus vai falar no princípio das dores. E ele está dizendo, ainda não é o fim, é só o começo das dores. Aí ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas, tudo que ele disse até agora, são o princípio das dores. Então Israel está começando a saber, começou o princípio das dores. Só que quando você pega a palavra dor, no grego, a palavra usada é ódinos. E quando você abre o léxico, você procura a palavra ódinos. Significa dor, mas não é qualquer dor. É uma dor específica. É a dor do parto. É a dor de parto. Então o que acontece? Os judeus estavam esperando o Messias e eles sabiam que antes da vinda do Messias, Israel passaria por uma grande aflição que eles denominaram como as dores do Messias, que a nação tinha que passar. Então Jesus, aqueles discípulos, como eles têm uma mentalidade judaica, como eles compreendiam a sua cosmovisão, era uma visão judaica, eles estão entendendo o mundo pela visão judaica. Jesus disse, olha, vai reino contra reino, nação contra nação, peste, terremoto, isso é o princípio das dores. Eu estou vindo, e aí é o princípio, as dores começaram, mas apenas começaram. Ele ainda não é o fim. Aí ele diz, o que vai acontecer? Certo? Ele diz, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então Jesus disse que vai haver uma hostilidade ao cristianismo. Eu não sei por que tem tanto crente que ainda se admira. É porque não tem andado lendo a Bíblia, nem estudando. Nesse tempo, ele diz, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, até aqui ele está falando de cristão. Né? Serão entregues, matar-vos-ão, sereis odiados, se escandalizarão. Aí ele diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Onde surgirá? Dentro do cristianismo. E enganarão a muitos. Que muitos? Muitos cristãos. E Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí, no versículo seguinte, que o pessoal até aqui, diz que é a igreja, aí aqui vai dizer agora que é o evangelho do reino. Então aí Jesus disse, concluindo essa parte do sermão, Jesus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então o que eu e você pregamos, ou deveríamos, é o evangelho do reino. É chamar as pessoas não para uma igreja, mas chamar as pessoas para o reino de Deus. E é tanto que Jesus diz a Paulo, Paulo, prega e não te cales.
tenho muita gente nessa cidade. E ele diz, para os transportares do reino das trevas para o reino de luz do Filho do seu amor. Lá em Colossenses vai haver a mesma coisa. Pessoas sendo transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Então, no Novo Testamento, isso vai ser uma coisa comum. Então, as pessoas estão no reino das trevas, sob o domínio das trevas. E estas pessoas estão sendo arrancadas pelo evangelho do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então agora, quando uma pessoa se converte, ela torna-se membro. Cuidado, não existe a palavra membra, pelo amor de Deus. Ela torna-se súdito do reino de Deus, porque ela foi regenerada. Certo? Só que o reino de Deus é como, em sua ação dinâmica, é como uma rede, ele arrasta tudo. Certo? Então, dentro do reino tem todo tipo de peixe. Então, essa rede está arrastando pelo mundo todo tipo de gente. Esta rede está passando pelo mar da existência e alcançando todo tipo de gente. Certo? E quando terminar a pescaria, quando Jesus voltar, certo? Vai haver uma separação entre os filhos do reino, né, e aqueles que simplesmente estavam no lugar errado quando a rede passou. Então Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim só virá, só começará o fim propriamente dito, depois que o evangelho tiver sido pregado a todas as nações. Esta é uma tarefa da igreja. Pregar o evangelho a todas as nações. Então agora o George Led continua. E ele vai usar o texto da parábola, onde diz que o reino de Deus pertencia a Israel, e esse reino foi tirado deles. E ele vai citar esta parábola aqui. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou aos lavradores. Então era comum naquela época, como eu já disse. Ele plantou uma vinha. O objetivo era colher uvas. Cercou-a de um valado, então fazia um cercado. E fundou nela um lagar. Como ele tinha uvas, então ele tinha um lagar para pisar as uvas. E edificou uma torre, que era para vigiar, para que ninguém viesse estragar a sua lavoura. Só que naquela época você podia arrendar a sua vinha, a sua fazenda. E arrendou aos lavradores. E partiu para fora da terra. É claro que essa vinha é o reino. E esses lavradores a quem ele arrendou é a nação de Israel. E chegando o tempo, mandou os servos aos lavradores para que recebessem dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram. Então mataram o servo, e feriram e mandaram embora vazio. E tornou-lhe a enviar outro servo, e eles apedrejando o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Possivelmente arrancaram a barba, que naquela época era uma das maneiras de insultar alguém. E tornou a enviar-lhe outro, e a estes mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores, aí o povo de Israel já está, a liderança já está sabendo a quem Jesus está se dirigindo. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Ou seja, nós não queremos o rei, ele como rei, então nós vamos matá-lo para nos apropriar do reino. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Aí Jesus pergunta, que fará o Senhor da vinha?
virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E aí o texto paralelo, há uma parábola semelhante em Mateus. O Jorge Led coloca apenas o versículo que o Marcos não colocou, que é o versículo 43, Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, o povo de Israel eram os filhos do reino. E proclamar o reino. E deviam receber o rei. Quando eles, primeiro, não deram os frutos. Segundo, pior erro, rejeitaram o rei. Então eles perderam direito ao reino. E aí Jesus disse, olha, o reino vos será tirado e dado a outros. Então o reino agora, os filhos do reino agora são judeus e gentios que se converteram. E esses judeus e gentios vão formar a igreja. E aí o Jorge Led, ele continua explicando. E ele diz que a igreja é o instrumento do reino. Certo? Ele diz assim, em quarto lugar, a igreja é considerada como instrumento do reino. Os discípulos de Jesus não somente proclamaram as boas novas a respeito da presença do reino, eles também foram considerados como agentes instrumentais do reino, pois as obras do reino foram realizadas por ele, como se fossem realizadas pelo próprio Jesus. Ele vai nos dizer que à medida em que eles saíram pregando, e expulsando demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, eles estão sendo instrumentos do reino. Então a igreja agora é um instrumento nas mãos do reino. Então o que acontece? Jesus vem, ele é rei, os que se convertem se tornam parte desse reino, e agora estas pessoas que saem usadas por Deus são instrumentos do reino. Essas pessoas que formam a comunidade da fé, ou a igreja. Então a igreja agora vai ser um instrumento do reino. Então é isso que Deus quer fazer. Deus quer usar os filhos do reino, que estão dentro da igreja, para serem instrumentos poderosos desse reino, para levarem esse reino, para expandirem esse reino. Por isso Jesus, quando ensina a orar ao Pai Nosso, ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então é nossa tarefa levar o evangelho a todas as nações, o evangelho do reino, de que Jesus é rei. Então está na hora da gente parar, vamos à igreja. Se você for à igreja, todos os seus problemas, como diziam os cacetas, se acabaram. Está na hora da gente começar a dizer, é verdade, mãe. O reino de Deus. Então nós estamos chamando as pessoas para que elas sejam súditas, para que elas se submetam às leis do reino. O grande problema é que nós não sabemos o que é reino e nós não sabemos onde estão as leis do reino. E aí quando você lê o Novo Testamento, principalmente o famoso Sermão do Monte, o Sermão do Monte pode ser considerado o coração do Novo Testamento, junto com a carta aos Romanos. Então no Sermão do Monte você vai ver as leis do reino. O rei senta, os seus discípulos estão ali, e ele começa a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus vai explicar para eles, olha, vocês aprenderam assim, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, qualquer que te ferir na face da outra. Então Jesus agora vai estabelecendo as leis do reino.
Então eu só posso levar o evangelho do reino se eu, no mínimo, compreender o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai distinguir os seus discípulos dos religiosos e dos pagãos. Vou dizer de novo. Sermão do Monte, Jesus vai distinguir os súditos do reino, que são aqueles que Jesus chega e diz assim: vem, segue-me. E Mateus não pensou duas vezes, é o rei que está chamado. E ele, largando tudo na coletoria, seguiu. Jesus chega para Pedro, Tiago e João, depois da pesca maravilhosa, e assim, e deixando tudo, seguiram. E eles não foram vender o peixe, eles não foram pensar nos barcos, nas redes, não. Eles seguiram porque Jesus agora é rei. E quando o rei chama, o súdito obedece. Certo? Então, o que acontece? Se bem que tem uns que dizem que são súditos, mas na verdade não são súditos. Que no dia que Deus enviar seus anjos para colher o joio, vai encontrar muita gente. Que no dia que for separar os peixes bons dos peixes ruins, e o peixe bom colocar no cesto e o peixe ruim jogar fora, todo mundo já sabe que Israel, eles tinham os peixes que eram comestíveis e os peixes que não. Então o povo de Israel, eles não comiam peixe que não tivesse escama. Então quando eles pegavam uma moreia, quando eles pegavam um peixe que não tinha escama, então eles jogavam fora, porque aquele peixe não podia ser vendido nem consumido. Então Jesus está usando o conhecimento deles, a cultura deles, para ensiná-los acerca do reino dos céus. Certo? Então agora, à medida em que a igreja está fazendo as obras do rei, ela está sendo instrumento do reino. Então Deus implantou o reino. Jesus é rei. Nós somos seus súditos. E qual a tarefa dos súditos? Levar o reino. Qual é a tarefa do súdito? É expandir o reino. É fazer as obras do rei. É expulsar demônio, curar enfermo. Então aí ele continua e ele diz, em quinto, a igreja, a detentora do reino. Ele diz em quinto lugar, que é para a gente terminar essa aula, a igreja é a detentora do reino. O conceito rabínico do reino de Deus tinha Israel como detentor do reino. O reino de Deus era o domínio de Deus que começou sobre a face da terra desde os dias de Abraão e foi entregue a Israel por intermédio da lei. Isso era o que os rabinos ensinavam. Uma vez que o domínio e o governo de Deus somente podiam ser experimentados por intermédio da lei, e uma vez que Israel era o detentor da lei, este povo era de fato aquele que mantinha o reino de Deus em custódia. É por isso que Jesus diz, vocês nem entram e vocês impedem os que estão entrando, porque o judeu perseguia aqueles que estavam servindo a Jesus, aqueles que estavam aceitando a Jesus. Então Jesus disse, vocês nem me aceitam, e não me aceitando não entram, e vocês perseguem, tentam impedir que os outros que querem entrar, entrem. Então vocês fazem pressão para que eles não entrem. Aí diz assim, quando os gentios tornavam-se prosélitos, judeus, e adotavam a lei, aceitavam o domínio e a soberania dos céus, o reino de Deus sobre si mesmo. A soberania e o governo de Deus foram mediados aos gentios por intermédio de Israel, mas somente eles eram os filhos do reino. Então, na antiga aliança, quem eram os filhos do reino? Israel. Mas como Israel rejeitou o reino, o rei, o Messias rei, então Israel agora perde o direito a ser detentor do reino. E aí é por isso que Jesus chega para Pedro e diz, eu te dou as chaves do reino. E depois Jesus dá a todos os apóstolos.
Porque agora, através do Evangelho, nós vamos abrir o reino de Deus. Nós não vamos abrir a igreja, nós vamos abrir o reino. Jesus disse: eu te dou as chaves do reino. E tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, não é a igreja ligando aqui, Deus dando o aval lá em cima. É Deus determinando e a igreja implantando aqui na terra. Então, eu espero que você tenha compreendido, que você saiba agora. Nós vimos 5 coisas. Nós vimos que a igreja e o reino são 2 coisas diferentes. Nós vimos que o reino cria a igreja. Nós vimos também que a igreja proclama o evangelho do reino. Nós vimos que a igreja, ela é um instrumento do reino, né? E nós vimos que a igreja é a detentora do reino. Agora, quem é que tem as chaves do reino? Agora, quem é que tem o poder de abrir o reino por meio da mensagem do evangelho? A igreja. Primeiro na pessoa de Pedro, depois na pessoa de todos os apóstolos, depois na pessoa de todo o pregador do evangelho. Então a igreja tem agora as chaves do reino. E nós, como igreja, somos conclamados por Deus a levarmos o evangelho do reino. E aí, é claro, quando a pessoa aceita Jesus como seu rei, e ela se torna filho do reino, ela vai procurar uma congregação, uma igreja, para ela adorar o seu rei e para ela manter comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, deixe embaixo, aqui no meu Facebook. Deixe nos comentários, certo? Aqueles que são alunos do CETAD, né? Deixem o seu nome, como meu irmão Jailson fez aí, né? E semana que vem nós estaremos concluindo esta disciplina, você não pode perder. Nós vamos concluir a disciplina e você terá terminado Teologia Sistemática 4. E eu sugiro que você leia o livro do George Led. Esse livro que eu mostrei é Teologia do Novo Testamento, que você vai ter uma noção muito melhor. E se você não compreendeu, veja de novo, ouça de novo. Eu tentei fazer de uma maneira bem compreensível, bem didática, para que você possa ter uma noção. Então, como é que acontece? Nós pregamos o Evangelho do Reino, a pessoa crê que Jesus é o Rei prometido, o Rei Messias, ela o aceita, ele se torna Senhor da sua vida, ela passa a obedecê-lo, e em aceitando ela é regenerada, e sendo regenerada agora ela quer conviver com outros regenerados, ela quer adorar a Deus com outros regenerados, e aí surge a igreja. Surge a igreja. E esta igreja vai levar o evangelho não da igreja, mas o evangelho do reino. Então que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é cristão, você está ouvindo, como é uma aula aberta, e você tem 2 reinos nesse mundo. Um é o reino das trevas, o outro é o reino da luz. E hoje você pode passar para o reino da luz. Como, pastor Gilberto? Recebendo Jesus Cristo como seu rei, como seu salvador, arrependendo-se dos seus pecados, depositando nele a sua fé e estando disposto, como aquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar o campo com o tesouro, e aquele que vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Que hoje você possa estar disposto a abrir mão de tudo para entrar no reino de Deus. Porque não dá para entrar no reino de Deus do jeito que está. O reino de Deus é um reino de renúncia. Então, se você estiver disposto, disposta a renunciar ao pecado, a renunciar à maldade, a renunciar a este mundo e a crer em Jesus Cristo como seu Messias e seu Rei, então você será transportado do reino das trevas para o reino da luz, terá o perdão dos pecados, a salvação da sua alma e será agora filho de Deus,
filha de Deus e súdito do reino que jamais terá fim. Todo reino passará, mas o reino de Jesus Cristo jamais terá fim. E Jesus Cristo chama a mim e a você, que somos cristãos, para sermos divulgadores do reino, para que possamos anunciar o rei e conclamar as pessoas a se subordinarem às leis do reino e a obedecerem a Jesus como Rei e Messias. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Lembrando aos irmãos que de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos um estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. É uma série de estudos sobre determinados temas. Então, todo meio-dia, de segunda a sexta, você tem o encontro conosco para aprender a palavra de Deus. No domingo, às 10 da manhã, nós estaremos começando a estudar na escola bíblica a carta aos Colossenses. Então, esteja conosco, se puder, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.